Oi, professores, tudo bem? Esse vídeo aqui é sobre o vôlei sentado. E para vocês aprenderem um pouquinho mais, eu consegui entrar em contato com três grandes atletas da seleção brasileira de vôlei sentado. Esses três atletas, eles são o Renato Leite, o Daniel Oshizawa e o Guilherme Maia. Eles vão estar falando um pouquinho sobre eles e vão responder três perguntas que eu selecionei. O Daniel ele vai estar respondendo quais foram as melhores oportunidades que o vôlei sentado trouxe para ele. O Guilherme ele vai estar falando quais foram as maiores dificuldades que ele encontrou em se adaptar ao esporte. E o Renato Leite vai estar falando o quão importante é a vivência do vôlei sentado nas escolas, não somente o vôlei sentado, mas como qualquer outro esporte paralímpico. Fala galera, bom dia, tudo bem? Eu sou o Daniel Oshizawa, levantador da equipe do SESI São Paulo e da Seleção Brasileira de Voleibol Sentado. Tenho 35 anos, sou da cidade de Suzano, São Paulo. Já pratico a modalidade há 12 anos. Sou extremamente feliz e realizado em partes através do esporte. Sou muito grato pelas oportunidades que o esporte me proporcionou. Me dediquei muito também para poder realizar esses grandes sonhos, vivenciar esses grandes momentos. Sou medalhista, sou campeão para-pan-americano com a seleção brasileira. Sou medalhista de bronze de campeonato mundial 2018 na Holanda. Representei o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, no Japão, ano passado. Ficamos em quarto lugar. Não era o objetivo, mas valeu a experiência. E semana que vem a gente começa uma preparação nesse novo ciclo rumo aos Jogos de Paris. É uma jornada longa, mas o trabalho é intenso e acredito muito que eu tenho potencial para representar o Brasil novamente nesses Jogos de Paris. E para mim vai ser uma grande festa, felicidade, né, imensa. Mas eu não quero só participar, eu quero ganhar uma medalha. Essa é a minha obsessão de vida como atleta. Meu maior desafio é ser medalhista. E vou me preparar, vou trabalhar para isso. Sei que não é fácil, mas nunca vou desistir. Enquanto eu jogar, eu vou correr atrás dessa medalha. Essa é a minha obsessão, certo? A dificuldade é para todo mundo na vida, galera, entendeu? A gente não pode achar que, só porque eu sou deficiente para mim é mais difícil, para você que não é mais fácil, não é. A dificuldade é para todos, certo? Mas cabe a nós enfrentarmos as dificuldades do dia a dia de peito aberto, cabeça erguida. Não baixarmos a cabeça em momento algum. Sei que às vezes bate aquela tristeza, dificuldade, mas a gente não pode baixar a cabeça ou baixar a guarda. A gente tem que encarar e a gente vai passar por cima, a gente vai superar, a gente vai ser feliz, tá bom? Um grande beijo, um abraço para todos vocês. Obrigado pela oportunidade de poder dar uma palavra com vocês, tá bom? Qualquer coisa, minhas redes sociais estão à disposição. Podem mandar mensagem aí que assim que possível eu respondo todos vocês, tá? Um grande abraço, sucesso a todos e nunca desistam dos seus sonhos, galera. Acreditem, tudo é possível. Valeu? Olá, me chamo Guilherme Maia, tenho 22 anos, sou atleta de vôlei sentado da equipe do SESI São Paulo. E minha vida no esporte começou bem antes da minha amputação, né? Eu tinha em média uns 5, 6 anos. E como a maioria dos garotos, meu sonho era ser jogador de futebol. Joguei futebol até meus 17 anos. Sim, tive algumas oportunidades de entrar para grandes equipes, né? Mas por uma série de fatores não foi possível ingressar na carreira, que, como o Renato disse, é bastante concorrida. E em 2016 eu ingressei na faculdade de Educação Física pela Unifor, que é uma universidade aqui da minha cidade, de Volta Redonda, e estudei até dezembro de 2019. Pois no dia 8 de dezembro de 2019, quando eu estava com 20 anos, eu sofri um acidente e tive que amputar a perna direita, na altura aqui da coxa, fazendo com que eu tivesse que trancar minha faculdade e indo para o... Quando eu estava indo para o ano de conclusão, eu tive que trancar, né? Mas a amputação nunca foi motivo para me desanimar da vida, para me fazer desistir, né? E logo que recuperei, tive a oportunidade de conhecer o time do SESI, onde fui convidado para uma semana de treinamento, isso em 2020 ainda.
pra ver se eu ia gostar do esporte, pra se eu me adaptar direitinho, tudo certinho. E quando foi em novembro de 2021, eu fui convidado para participar do meu primeiro campeonato brasileiro de vôlei sentado, e onde conseguimos ser campeões. Graças a Deus, eu com menos de um ano já tive já participo de uma das melhores equipes de vôlei do Brasil, né? E sendo campeão brasileiro, logo em seguida, agora em janeiro, já consegui ser convocado para a seleção brasileira de base, né, para a primeira fase de treinamento. E como eu disse, tenho muito pouco tempo de esporte, tenho pouquíssimo tempo, e não tenho a quantidade de títulos e vitórias igual o Daniel, igual o Renato aí já disse, mas já se abriram bastantes, excelentes oportunidades na minha vida através do vôlei sentado. E hoje, né, falando da minha maior dificuldade, hoje, quando se trata da maior dificuldade que eu vejo em relação ao esporte, não é nem o fato de se adaptar dentro de quadra, né? E sim o fato da falta de investimento, a falta de reconhecimento e a falta de visibilidade nas mídias, etc. Como o Renato disse, o esporte é bem simples, bem barato de se aplicar em qualquer espaço, né? Seja na escola, em uma quadra, é bem barato mesmo, então é bem tranquilo. E falando da minha dificuldade dentro de quadra, seria o fato do esporte cansar muito os ombros, né? Pois você precisa se deslocar até a bola para executar o fundamento necessário, seja a manchete, seja o toque, né? Em determinado momento, depende, né? E isso exige bastante preparo dos ombros e a velocidade de reação. Mas nada que alguns treinamentos não resolva. Então é bem simples, graças a Deus, tudo é bem tranquilo e bem simples de se aplicar em qualquer lugar. Eu sou o Renato Leite, tenho 39 anos e eu comecei no esporte. A minha vida esportiva é desde garoto. Meu sonho sempre foi ser um atleta. Mas no Brasil, a gente sabe que viver como atleta é bem difícil e complicado. E assim, eu sempre fui um cara muito realista. Tive muitas frustrações no período da minha adolescência no esporte, por não conquistar os objetivos que estavam planejados. Eu jogava futebol, uma modalidade muito concorrida, né? E eu me considerava assim, um jogador normal, não era um jogador acima da média, mas gostava muito do que fazia. E acabei começando a trabalhar cedo. Aos meus 14 anos eu comecei a trabalhar e meio que deixei o sonho de ser um atleta meio que de lado, adormecido. E aos 18 anos, quando eu fiz 18 anos, 17 para 18 anos, um treinador assumiu a categoria de base de um dos clubes aqui do ABC. Eu moro em Diadema, né, que é pertinho de São Paulo. E ele acabou montando um projeto. E eu falei, daí a minha chance novamente de tentar reativar o meu sonho. Eu acabei pedindo as contas desse mercado. Comecei a treinar em 2 períodos nesse projeto social e nós fazíamos jogos lá dentro do clube do São Caetano na época, até para tentar ingressar direto. Como ele era um treinador que já conhecia muita gente aqui, principalmente eu, então foi ali que eu enxerguei uma oportunidade de entrar num clube, de tentar se profissionalizar dentro da modalidade do futebol. E isso aconteceu assim, na verdade eu estava treinando em 2 períodos e volto a repetir, viver como atleta no Brasil é bem difícil, eu sou muito dinâmico, eu sempre vim de família humilde, eu sempre gostei de trabalhar e ter as minhas coisas. E na época eu achei uma solução, né? A profissão de motoboy era recente no Brasil, estava na transição de office boy para motoboy e era uma profissão que ganhava muito bem na época. E você conseguia empreender em cima de uma moto e ganhar por isso. E aí foi onde eu tinha um dinheiro guardado, acabei comprando uma moto e conciliava os meus treinos da manhã com da tarde. Eu fazia algumas entregas e ganhava dinheiro com isso. E numa dessas indas e vindas aí, eu acabei sofrendo um acidente e perdi a minha perna direita e eu fui reabilitado através do esporte paralímpico. O movimento paralímpico, o esporte de maneira geral, ele é uma grande ferramenta de inclusão social, de reabilitação e de aumento também do QI das pessoas que praticam esporte. Eu acredito muito nisso.
E eu entrei de cabeça no movimento paralímpico, fui reabilitado. Hoje eu sou tetracampeão pan-americano, já fui eleito o melhor líbero do mundo, sou medalhista mundial, sou 11 vezes campeão brasileiro, né? Eu sou diretor de um projeto social também que utiliza o esporte como ferramenta de reabilitação e integração. Então, assim, hoje acredito que eu sou uma fonte inspiradora ambulante. Sim, eu acho que a vivência do vôlei, não só do vôlei, mas de outras modalidades paralímpicas, mas o vôlei paralímpico, eu digo que ela é uma das modalidades mais baratas de você praticar, e você consegue fazer a integração muito rápida da pessoa que não tem deficiência também, entendeu? Junto com os demais. Por quê? Porque, primeiro, ela não precisa de nenhum equipamento específico para adaptação do jogo. Você só precisa reduzir a quadra e abaixar a rede. E isso a gente consegue fazer em qualquer lugar, em qualquer espaço, entendeu? A adaptação é de você esticar a rede ou esticar um varal. E aí, ele é muito democrático e igualitário, o vôlei sentado. Por quê? Porque a pessoa, por exemplo, só não é tão igualitário se a pessoa tem uma amputação de membro superior. Aí ela vai ter uma certa desvantagem, com certeza. Mas a igualdade que traz o vôlei paralímpico, o vôlei sentado, para qualquer deficiência, ela é muito gigantesca, assim, porque a pessoa ela pode ser um andante normal e eu, por exemplo, eu uso uma prótese, né? Se eu for na minha capacidade física em pé com essa pessoa, pode ser que eu, através da minha capacidade física, eu consiga igualar pela minha adaptação com a prótese, porque eu sou um amputado transtibial, já uso a prótese há muito tempo. Pode ser que eu consiga até igualar a condição dela em pé também ali, fazendo os movimentos, saltando. Mas, por exemplo, o Guilherme, que já é um amputado transfemoral, ele já vai perder mais de uma função, mais de uma articulação. Então ele, com certeza, ele vai ser muito abaixo de mim, por exemplo, que eu perdi uma articulação que no caso é o tornozelo, né? A minha amputação é logo abaixo do joelho. E de um andante normal que tem as duas articulações ali preservadas. E quando senta o Guilherme, que tem uma amputação até superior, ou um andante, sentou no chão, o que vai mandar é a parte técnica e tática ali, e a parte física também, entendeu? Então se torna um jogo muito igual. Pode pegar a seleção brasileira, a seleção brasileira de vôlei convencional, mandar eles sentarem, e a gente da seleção brasileira de vôlei paralímpico, nós sentados, vai ser um jogo muito, muito parelho, muito igual. Vai ali definir a parte técnica e tática do jogo, entendeu? Então, esse aspecto que eu tô falando é da integração e para você mostrar a igualdade que existe dentro do jogo. Fora os outros aspectos também que o profissional ali de educação física vai estar trabalhando dentro da escola com outras modalidades paralímpicas, e levar informação para os alunos, para os novos formadores de opinião. Isso é muito... deixa um embasamento e você vai estar diretamente ali falando para as próximas gerações. E essas próximas gerações vão encarar o deficiente, a pessoa que tem alguma deficiência, de uma maneira bem natural, entendeu? Até de tirar a dúvida. Às vezes a pessoa que sofreu um acidente ou que sofreu uma amputação ou se tornou deficiente, ele não tem esse embasamento, não sabe que existe uma atividade esportiva, não sabe das leis que o amparam, entendeu? Então essas crianças, os professores desenvolvendo, falando da história, falando sobre isso, que isso é informação, essas crianças das novas gerações vão levar isso para frente. E eu acredito que vai ter uma sociedade com menos preconceito, uma sociedade mais igualitária. Por isso que eu acredito que é de extrema importância também o desenvolvimento nas escolas de modalidades paralímpicas.